lermos a palavra, foi profetizado nesta noite acerca dos impossíveis de Deus. Nós estamos numa reunião onde a presença do Senhor Jesus é afirmada neste lugar. Nós sabemos que na reunião que Jesus está presente, o impossível acontece. Ele é o Senhor do impossível. Ele é o Senhor do sobrenatural. E eu não sei, tamanha é a sua luta. Não sei o que se passa, mas o Senhor que tem os olhos como chama de fogo, Ele conhece e vê todas as coisas. E Ele está aqui. Esta é a noite da cura, da restauração, do milagre, da alegria, do avivamento. É a noite de restauração de sonhos. Então aproveite até o último segundo desta reunião para se dilatar na presença dEle, para se entregar a Ele, para oferecer a Ele o seu melhor, sua adoração, sua gratidão, seu reconhecimento desse Deus absoluto, autoexistente, poderoso, aquele que opera, aquele que fala, aquele que determina, aquele que exorta, aquele que consola, aquele que levanta, aquele que guia. Ele é o Senhor desta igreja, é o Senhor da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Ele está aqui. Vamos ler a palavra nesta noite. Quero agradecer ao pastor Oídes, nosso pastor, pela confiança. Leiamos, portanto, no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 37, apenas o versículo 1 até o versículo de número 4. Percebam nos detalhes a maneira como Deus revela ao profeta e como Deus trata com ele. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Amém. Tome assento, por favor. Meus amados, queridos irmãos, é verdade que nós já ouvimos muitas prédicas dentro desta passagem, já ouvimos muitas ministrações dentro desta revelação de Deus, do momento em que Deus toma o profeta Ezequiel em espírito e coloca ele sobre o vale cheio de ossos.
Eu sei que esse texto sagrado, ele é até mesmo familiar nosso. Por esta razão, de ouvirmos muitas das vezes ministrações sistemáticas, detalhadas, dentro do texto, do contexto, que envolve a vida deste profeta, que marcou a história da casa de Israel. Mas esta noite, eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus, e eu sei que nós temos a consciência de que a palavra do Senhor, ela se renova, e ela se torna nova, quando nós nos portamos e nos entregamos à revelação dela, e por ela nós somos guiados. E é necessário entendermos que a operação de Deus, o agir de Deus, muitas das vezes, nos choca. A ação de Deus em nossas vidas, muitas das vezes, nos deixa pasmados. E nós não entendemos esta maneira estranha de Deus agir e lidar conosco. Todas as vezes que Deus tem algo a fazer nas nossas vidas, Ele se manifesta de forma estranha. E aí, nós ficamos, a princípio, confusos, fazemos perguntas, questionamos esta maneira estranha de Deus agir, lidar conosco. Mas nós sabemos que há um propósito, há um alvo estabelecido. A ação de Deus, ela é absoluta. Deus não erra, Deus não falha. Tudo que Deus faz porque Ele é o Senhor, e Ele sabe, sim, como lidar conosco. E eu quero chamar a sua atenção para esta verdade que eu vejo nesse capítulo 37, pois ele se divide em duas partes. Se os irmãos prestarem atenção e observarem muito bem o texto, do versículo 1 até o versículo 10, a ação de Deus, ela é na vida do profeta. A ação de Deus é específica na vida do profeta Ezequiel. Era o tratamento de Deus. Já cheguei a dizer que aqui eu vejo uma terapia de Deus. Mesmo sendo uma maneira estranha, Deus levando o homem a um cemitério, a um vale terrível, cheio de ossos, que não eram ossos de animais, eram ossos de homens, mulheres e crianças. Então era uma visão terrível, espantosa. Deus tomou ele, Deus levou ele em espírito. A ação de Deus aqui é na vida do profeta. E do versículo 11 ao versículo 14, a ação de Deus é na vida da casa de Israel. Antes de Deus tratar a casa de Israel, trazer a mensagem de esperança, de restauração à casa de Israel, era necessário Deus tratar a vida particular do profeta. Antes de acontecer o grande milagre, antes de Deus trazer a mensagem, a resposta às questões em que a casa de Israel, no cativeiro babilônico, eles andavam pelas ruas dizendo: acabou nossa esperança, nossos ossos se secaram, parece que Deus não se importa mais conosco. Então havia lá um espírito de murmuração, de incredulidade, de indiferença. Mas lá tinha um profeta, lá tinha um homem de Deus, levantado por Deus. E por que não agir antes? Por que este homem não leva a mensagem? Parece que Ezequiel está parado no tempo, sem ação, sem reação.
Eu posso ver aqui esse profeta sendo envolvido com a inércia, com a incredulidade, com a dúvida de todo aquele povo no cativeiro. Ele era o atalaia de Deus. Ele foi levantado por Deus. Ele foi vocacionado por Deus. Parece que ele também não conseguia crer. Parece que ele é envolvido nesse clima de dúvida. Aí Deus se levanta, se manifesta e toma ele, leva ele em particular. Você não vê ninguém com ele, ele está sozinho. Ele é colocado no meio do vale cheio de ossos. E Deus faz ele andar ao redor do vale, e ele mesmo diz. E ele observa aquela situação. E ele percebe que os ossos estavam sequíssimos. Sabe o que é isto? Se desmanchando, no estado terminal, nas últimas. Aí Deus se manifesta, faz uma pergunta intrigante a alguém que não tem força, que não está agindo. E a pergunta de Deus é uma pergunta chocante: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele não tem resposta. A resposta dele é simplesmente esta: tu sabes, eu não sei de nada. Tu sabes. Aí Deus dá a ele uma responsabilidade. Então profetiza. Então fala. Então faça alguma coisa. Diga a estes ossos que eu, Deus, é como se Deus estivesse falando: eu estou aqui. Eles não percebiam a presença de Deus, mas diga a eles que eu, Deus, eu vou colocar nervos sobre eles. Diga a eles que eu vou colocar carne sobre eles. Diga a eles que a pele vai estender por cima deles. E eu vou colocar o Espírito neles. E eles vão reviver. Agora, diga, fale. Tem que sair de ti. O milagre vai partir de você. Está aí diante de você, profeta. Está aí diante de você o grande milagre. Deus quer usar você. Deus quer lhe dar uma experiência de ser tomado por Ele, usado por Ele, porque você foi chamado por Ele. Talvez nós queremos uma manifestação que não nos envolva. Parece que nós queremos fugir da nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus. Eu não sei a luta, mas muitas das vezes esta luta nos leva a esse sentimento de fracasso. Muitas das vezes a luta nos leva a esse sentimento de que nós não somos capazes. Parece que tudo está perdido. Não vejo saída. E aí você se sente um pardalzinho molhado nos caibros da casa do Senhor. E aí você fica vulnerável. Aí você fica pelos cantos vilipendiado. Se sente um nada. E parece que você não tem força nenhuma. Deus quer te usar, mulher. É quando você se sente mesmo fraco, pequeno, incapaz, que Ele se manifesta. Deus não é Deus de usar os fortes. Deus é Deus de usar os fracos. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus que opera. Então entenda que você não está sozinho nesta batalha. Entenda que você não vai perder esta guerra. Deus nos trouxe aqui esta noite. A presença dEle é marcante. E Ele vai restaurar na sua vida esta visão de que é possível acontecer o impossível.
Você não tem que ficar esperando um anjo descer do céu. Você não tem que ficar esperando um super-homem, um superstar da fé, o canela de fogo, o língua de fogo, o zóio de fogo, o manto de fogo. Ei, você não tem que ficar aí procurando uma revelação. A revelação já é esta. Faça alguma coisa, levanta a sua cabeça, Deus vai te usar, o milagre vai acontecer. Deus é na sua vida. E a ordem de Deus é esta: profetiza. Entenda que há um potencial em você. Você não é um qualquer. Eu já disse isto aqui em outras ministrações minha, que ninguém é melhor do que você. Ninguém é mais capaz do que você. Esse sentimento de coitadinho não cabe a nós. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você foi escolhido e chamado por Ele. Então não tem que se sentir esse coitadinho, pagando de coitadinha. Não, e agora o que eu vou fazer? Quer viver por terceiro? Ei, não, o véu do templo rasgou, passou o tempo. Você tem livre acesso. Você pode falar com Ele. Ninguém é melhor do que você. Os discípulos ficaram questionando: e agora o que nós vamos fazer? O Senhor vai morrer, o Senhor vai ser crucificado. Ele disse: importa que eu vá, porque eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. Ei, nós não estamos sozinhos, não. Há um Consolador conosco, e é Ele que consola a nossa dor. Ele é o Senhor da sua vida. Ele quer ouvir a sua voz, quer ouvir o grito da sua alma. Ei, Ele está lhe levando a uma experiência com Ele. Entenda o chamamento dEle. A ordem dEle é esta: faça alguma coisa. Eu entendi nessa minha vida de fé, e eu posso dizer que eu sou um homem que eu vivo pela fé. Eu entendi ao longo desses quase 30 anos que muitas das vezes o milagre ele tem que ser provocado. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que tomar a iniciativa. Não é ficar aí diante do mar, e agora, Faraó vem. Não, vá, diga ao povo para marchar. Deus é Deus de ação, porque a sua ação causa em Deus uma reação. Deus é Deus de coisas grandes. O possível pertence a você, o impossível pertence a Ele. Ele tem um domínio de todas as coisas. Se é enfermidade, Ele vai curar. Se é problema financeiro, Ele vai fazer. Mas vai partir de você. Basta você querer. Levanta a sua cabeça, porque Ele vai fazer. A situação deste homem era melindrosa. Deus jogou tudo sobre ele. Ele era filho do sacerdote Búzio, tinha tudo para ser sacerdote, estava sendo preparado, sua vida era envolvida no templo. Seu pai era um sacerdote atuante. Ele não tinha sido molongado ainda, pois a idade não lhe permitia. Então a vida dele não foi uma vida fácil. Por quê, pastor Godoy? Porque Nabucodonosor foi levantado por Deus, foi a vara de correção. Deus falou através do profeta Jeremias. Deus disse e advertiu o rei que algo terrível ia acontecer se eles não se arrependessem dos seus pecados. Enquanto o profeta Jeremias profetizava, lá do outro lado, um profeta menor questionava, fazia perguntas para Deus acerca da indiferença. Parece que Deus não estava ciente dos pecados da casa de Israel. E esse profeta está questionando: até quando clamarei eu e o Senhor não vai me responder? Aí Abacuque está cheio de perguntas, de questionamentos, no capítulo 1. Aí no capítulo 2, Deus se revela a ele e fala: não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou trazer a resposta, eu estou ciente do que está acontecendo.
E aí, quando Deus fala que vai usar os babilônios, ele fica mais confuso e diz: como é possível o Senhor pegar uma nação ainda mais ímpia para corrigir o seu povo? E Deus assegura a ele: não, o tempo dos babilônios vai chegar. E aí, quando Deus revela o seu plano de correção, no capítulo 3, ele se levanta como um intercessor. Aí ele adora Deus, e ele entoa um cântico ao Senhor, e diz lá a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, torna conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está falando: eu sei que o Senhor vai fazer, então traz avivamento. Nada disto adiantou, porque o coração do povo estava endurecido. O pecado predominava, a opressão aos pobres era visível, o poder judiciário se corrompeu. Desenfreadamente a casa de Israel vivia uma vida de pecado. Não estou falando de um povo qualquer, estou falando de um povo que vivia a indiferença. Aí Deus levanta os babilônios. Nabucodonosor é chamado de servo de Deus. Isto é um paradoxo, mas ele foi o instrumento usado por Deus para a correção. E pela primeira vez, Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 565. A primeira invasão, 3.000 cativos foi levado. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram levados à Babilônia. Mas não serviu ainda como exemplo, porque eles viviam no pecado. Nabucodonosor volta novamente lá, e agora de forma mais agressiva, mais eminente. Ele invade o templo do Senhor na segunda invasão. E agora ele toma consigo os vasos sagrados e mais ou menos 10.000 cativos, entre os quais estava o jovem por nome Ezequiel, jovem Senhor, provavelmente discípulo de Jeremias, futuro brilhante. Foi levado cativo. Quando chegou na Babilônia, veio morar numa pequena casa às margens do grande rio Quebar, no assentamento judaico por nome Tel Abib. Capítulo 3, versículo 15 está escrito: e vinham do cativeiro a Tel Abib, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Sabe o que é isto? Espanto. Não tinha esperança. Era para ser sacerdote, estava lá. Ouviu o louvor do templo, agora conseguia ouvir o borbulhar das águas do rio Quebar. Ezequiel agora se vê como homem comum. As águas do grande rio Quebar, ele estava às margens daquele rio. Parece solitário, sem visão, sem perspectiva, sem sonhos, cativo ali. Nabucodonosor não era um homem bonzinho, não. Era implacável, era agressivo. E Ezequiel agora consegue, naquele lugar terrível, alguns companheiros, se torna um lugar de encontro às margens do grande rio Quebar. E o tempo foi passando, e ele não tinha esperança. Mas quando atingiu os 30 anos de idade, era o ano da bênção dele, da prolongação dele. Ele teve uma visão maravilhosa. No capítulo 1, versículo 1 diz que aconteceu, e eu gosto desta expressão, quando ele mesmo dá testemunho de si. Ele diz: aconteceu. E ele é detalhista em dizer: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. E ele diz: eu vi visões de Deus. Olhe para mim nesta noite, veja como Deus faz. Esta era a permissiva de Deus, era a correção de Deus na vida do seu povo que vivia no pecado. Era o trabalhar de Deus, pois a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama.
Eles estavam no cativeiro babilônico. Ezequiel estava entre eles. Mas Deus começa uma nova pasta. Ele estava lá, às margens do rio Quebar. E ele diz: aconteceu. E eu vim aqui essa noite para lhe dizer que vai acontecer na sua vida, porque Deus está presente neste lugar. Ele diz: aconteceu no 30º ano. Seria o ano da molongação, seria o ano da realização. Mas ele diz: aconteceu, um acontecimento extraordinário. Ele diz: aconteceu. A conjugação do verbo, ela está no plural. Estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Mas no singular ele diz: eu vi visões de Deus. Ninguém mais viu. Ele não estava sozinho, mas somente ele recebeu de Deus as visões. Ele diz: os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava dizendo: eu não me esqueci de você. Era como se Deus estivesse falando: eu lhe trouxe a este lugar. Era Deus abrindo os céus diante dos olhos de um mortal. E Deus lhe deu visões. Que visões foram estas? O que Deus estava fazendo com ele? Deus estava levantando um atalaia no meio de uma geração perversa. As visões eram visões estranhas. Ele consegue ver seres que aos olhos eram seres terríveis, que tinham cabeça de animais, pés de bezerra. Isso nós não entendemos pela lógica, mas aceitamos pela fé. Mas algo que choca ele e que chama a sua atenção é que ele viu a roda gigante, 2 rodas girando uma dentro da outra, e as rodas causavam espanto, ia da terra até o céu. E a Bíblia diz que as rodas estavam cheias de olhos, por dentro e por fora. Significa que o olhar das rodas era constante, fitos, direcionado a alguma coisa. O Espírito se manifestava, as rodas se elevavam e elas causavam espanto. A teologia tenta explicar isso como onisciência, onipresença, onipotência. Mas eu fico com a manifestação do mistério de Deus. As rodas, elas trazem a glória de Deus, revela a grandeza de Deus, a ciência de Deus, o Deus poderoso que faz do jeito que ele quer fazer. Deus está dando a ele um ministério diferente. Ele seria a boca de Deus, os olhos de Deus, o atalaia de Deus. Era Deus dizendo: ei, eu vou te dar aquilo que eu não dei a mais ninguém. Você vai ser a minha voz profética. A visão era tão maravilhosa, estranha. Se Deus me conceder a oportunidade um dia, e Ele me autorizar, eu vou contar aqui nesta igreja uma visão que eu tive da parte de Deus. 2 coisas aconteceram comigo ao longo dessa minha história. Aos 3 meses de idade eu fui apresentado na Assembleia de Deus em Formosa. Meu pai era diácono lá e o pastor Jurandir era pastor na época. E quando o pastor estava me apresentando a Deus, Deus tomou um vaso em profecia e disse que eu seria pregador da palavra, que eu teria um ministério de levar a sua palavra por todo este mundo. E daí a minha vida foi direcionada somente a isso que eu faço. Eu não sei fazer outra coisa. Eu tenho uma carteira de trabalho que nunca for assinada. Desde a minha infância, minha vida foi direcionada para ser o que eu sou. Aos 8 anos de idade eu tocava no coral da igreja, um instrumento por nome chocalho. Aos 12 anos eu dei a minha primeira palavra, minha primeira pregação de 20 minutos. Aos 14 para 15 anos de idade, já envolvido, com 15 para 16, eu conheci a Kátia, que é a minha esposa. Com 17 eu fiquei noivo, ela tinha 15. Casamos, novinho, isso não serve de regra para ninguém. Era um chamamento de Deus. E viemos para essa cidade.
E eu não sei fazer outra coisa a não ser isto. Fui chamado para isto. A minha vida é pregar a palavra de Deus. E se Deus me permitir, eu vou contar o que eu vi há poucos dias. Pois eu tenho vivido uma vida como nunca antes na história da minha vida ministerial. Duas coisas. Uma, que eu ouvi a voz de Deus em voz audível, como eu estou falando aos senhores. Deus disse: eu te levantei. E eu procurava saber quem estava falando. Não conseguia ver, mas era um estrondo, uma voz muito forte, que estrondava. E eu, meu Deus, o que é isso? E a voz falava. Não tive medo, mas fiquei espantado. E a visão que eu tive há pouco tempo, eu vou contar um dia que é chocante. O que eu quero lhe dizer nesta noite, que o que Deus determinou, você não tem que questionar. Ezequiel é levantado por Deus de forma estranha. Ele prostra diante da glória de Deus. O arco da glória de Deus se manifesta. Ele estava vivendo um momento na sua vida. Ele diz: eu caí sobre o meu rosto e ouvi a voz do que me falava. Deus tinha algo na vida dele. E Deus disse a ele: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Não era a inércia dele, não era indiferença. Estava vivendo um avivamento, estava sendo impactado pela glória de Deus. E aí Deus toma dele e fala com ele para que ele se porta sobre os pés. Deus disse: eu preciso falar contigo, eu falarei contigo. Mas o que me chama a atenção é o que Deus faz. Deus muda o nome dele. Deus nunca chamou ele de Ezequiel. Sempre Deus se dirigiu a ele como filho do homem. Eu falarei contigo. Mas não tinha força. E o Espírito do Senhor entrou nele. No capítulo 2, versículo 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Três coisas acontecem com ele aqui. Ao mudar o seu nome, por mais de 90 vezes, igreja de Campinas, Deus se refere a ele, se dirige a ele como filho do homem. Automaticamente, ele é um tipo de Cristo, é o tipo do Messias. Ele é o único no Antigo Testamento a receber o título de filho do homem. Mais ninguém, só Jesus, pelo evangelista Lucas, veio como filho do homem. Deus deu a ele este nome: põe-te em pé. Ele não tinha força, mas Deus enviou o seu Espírito. O Espírito entrou nele, colocou ele sobre os pés, e ele ouviu o Senhor. Antes ele não entendia, mas quando o Espírito entrou nele, ele ouviu e entendeu. Só consegue entender o falar de Deus quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem não ouve, quem não tem não entende, quem não tem não discerne. Deus coloca nele o seu Espírito, ele ouve, ele entende, e aí Deus fala com ele: filho do homem, eu te envio. Era uma missão. O maior problema na vida dele não era estar ali longe da sua família, era o ministério que Deus estava dando a ele. Não seria aceito pelos homens. As autoridades da casa de Israel não iam entender esse ministério na vida desse homem. Aí Deus disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais pecaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração, e eu te envio a eles. Eles dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Você tem que entender que você foi chamado. Aleluia. Você foi chamado por Deus. Deus advertiu ele da grande luta, do gigante que se levantaria. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles. Deus está falando: olha, eu estou lhe dando uma palavra, um ministério, um chamamento. Você vai ser usado e ousado, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu estou te enviando, teu compromisso é comigo. Só que a oposição
não levou à desistência. O maior problema dele foi com ele mesmo. E é aqui que eu quero finalizar a minha prédica nesta noite. A questão da sua luta. Porque lutar com questões externas é fácil, dá para ser administrado. Mas a questão interna é crucial. Dar conselho a outros a superarem as suas lutas é fácil. Eu quero ver administrar a si mesmo nessa luta e nesse deserto. Orar por um enfermo, a gente ora. Orar por si mesmo é que eu quero ver. A questão aqui não era a oposição, não era o cativeiro, não era a murmuração da casa de Israel. A questão aqui era o desejo dos olhos, era o propósito dele. O capítulo 24, ele coloca os olhos numa outra situação, e Deus diz: eu vou tirar de ti o desejo dos teus olhos. A questão aqui não é externa, é interna. É o que você estabeleceu, que colocou diante de Deus. O que Deus está sendo para você? Para algumas pessoas, Deus não passa apenas de um pagador de conta e curador de doenças, resolvedor de problemas. Deus é solicitado somente para trabalho. A bem da verdade, a nossa carne não quer viver um relacionamento com Ele, porque nós, muitas das vezes, não temos a consciência de que o mais importante nesta vida é nós vivermos esta comunhão, este relacionamento com Ele, aonde nada mais importa. Mas não sobra tempo, né? As suas lutas, as suas angústias, essa tristeza dentro de você, eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus falou comigo. Pode ser você aí do outro lado da Rádio Paz, pode ser você do outro lado do computador. Esta guerra, esse grito dentro de você, Deus quer resolver isto hoje. Deus quer arrancar de dentro de você. Deus está falando com ele. A questão é que nós só pensamos em nós mesmos, nas nossas responsabilidades, só pensamos na nossa agenda, e a nossa agenda com Deus é bem pequena. Oramos 15, 20, 30 minutos e queremos ter intimidade com Deus. Passamos o dia todo no shopping, vai para o lazer, anda, viaja, compra, vende, negocia, faz tanta coisa, mas com Deus tudo é rápido. Sabe qual é o vazio dentro de você? E por que é esse vazio? Eu fiz essa pergunta para minha mãe antes de Deus tomá-la para si. Pregador da palavra, viajando por todo o Brasil, pregando nos maiores púlpitos desta nação, nos maiores congressos, mais de 20 países, mas havia um vazio dentro de mim, um grito dentro de mim. Casa própria, carro bom, agenda feita com um ano de antecedência, mas eu não estava feliz. E não adianta fantasiar e maquiar, porque o nosso interior reflete no nosso exterior. Nossos olhos falam, o timbre da nossa voz fala o que está dentro de nós. Eu disse: mãe, há um vazio, há uma tristeza que eu não consigo identificar por quê. Minha mãe, sabiamente, uma mulher que fora usada por Deus há mais de 60 anos, ela virou para mim e olhou dentro dos meus olhos, e os seus olhos brilhavam, e ela disse: meu filho,
O teu vazio é o grito de Deus dizendo: eu te amo, eu te desejo, e eu quero viver um relacionamento de pai e filho. Você corre demais, você anda demais, se preocupa demais, mas você não tem tempo para se desmanchar na minha presença, para ouvir a minha voz, para sentir o calor da minha presença sobre você. Era Deus dizendo: ei, para um pouco, eu quero revelar a você coisas grandes. Ei, estabeleça um tempo com Ele. Ei, o que é mais importante para você? O que é mais especial para você? Deus está te desejando. Ei, Deus quer revelar a você coisas grandes. Deus está te chamando a um lugar secreto. Para um pouco. Leva a sua família a viver o sagrado. Tua casa necessita desta presença. Você tem que exercer o sacerdócio no seu lar. Não tem mais conversa de pé de mesa. Não existe mais ministração. Não tem oração em conjunto. Não tem mãe que leva a filha a orar. Não tem pai que leva o filho. Não tem marido que pega na mão da esposa e ajoelha diante de Deus. Cada um para si. Ei, você tornou-se muito independente. Deus está te chamando a um lugar secreto. Levanta um altar de comunhão a Deus. Vamos viver a comunhão na nossa família. Deus está te chamando a viver isso. De pé. Aí não adianta eu ficar gritando. Eu não posso avivar ninguém. Eu não posso avivar ninguém. Deus agiu. O capítulo 24 é profético. Mas foi necessário Deus fazer algo terrível. Deus tirou a esposa dele. Deus tirou o desejo dos olhos dele. Deus não aceita ser o segundo. Você não tem tempo para Deus. Você não para pensar na sua vida espiritual. Você não decidiu a sua fé. Você vive o mundo como uma folha seca e Deus tem um plano de salvação para a sua vida. O que é mais importante para você? Ele perdeu a esposa, era rejeitado pelos líderes. Ele ouve as murmurações, não foi fácil não. Aí ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Ei, a mão do Senhor está aqui sobre você. Esta mão de amor, de misericórdia. Esta mão poderosa de Deus que não está encolhida, mesmo com toda a sua rebeldia, com a sua indiferença, mesmo tratando ele como alguém qualquer, ele te ama. Há um grito dele, esse vazio é o grito dele. E ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me leva em espírito. Coloca ele sobre o vale. Ele anda no vale. E aí Deus manda ele profetizar. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos profetizar agora. O Senhor está curando você. Está restaurando os teus sonhos. O Senhor está restaurando o seu lar, a sua casa, a sua família. O teu filho vai voltar, a tua filha vai voltar.
salvação, ela vai cumprir na sua casa. Ele te ama. E está aí diante de você agora a palavra profética. Profetiza a salvação do teu filho, da tua filha. Profetiza agora o milagre, a cura. Não depende de mim não, está aí diante de você. A ordem de Deus é esta: profetiza, profetiza. Você fala e Ele faz. Ele está fazendo agora. Se você pudesse ver no mundo espiritual o que está acontecendo. Ei, a palavra é tão poderosa que ela está indo além das fronteiras do oceano. Aproveita esse momento, aonde o teu filho estiver, declara a salvação, profetiza. Ei, se está na UTI, se está no hospital, profetiza. Lança a palavra agora, profetiza. Fala. Continue orando. Aonde está a primeira pessoa? Quem sabe você está aqui esta noite. Quem sabe há esse vazio dentro de você. Quem sabe você afastou dos caminhos do Senhor. E eu não te julgo por isto. Eu não sei qual foi a sua dor, a sua decepção. Mas você veio a esta reunião. Você que não é crente. Você que viveu a sua vida e teve a experiência de estar na igreja. E hoje você está aí distante. Sai do seu lugar agora. O Senhor quer riscar o teu nome desse livro de morte, e Ele quer escrever no livro da vida. Onde está a primeira pessoa que quer nesta noite abraçar com essa oportunidade? Se tiver alguém do seu lado aí, convide esta pessoa. Corra aqui à frente, nós já vamos orar. Eu tenho que voltar o microfone ao nosso pastor, mas é necessário que você faça alguma coisa. A salvação está diante de você, então você tem que dar um passo de fé. Onde você estiver, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? A palavra, a promessa de salvação nesta noite. Então vem aqui em nome de Jesus. A primeira pessoa está vindo, a segunda pessoa está vindo, a terceira pessoa está vindo. Foi profetizado nesta noite salvação. Foi profetizado nesta noite o milagre, a cura. O Senhor te ama, Ele te deseja. Há um grito de Deus, há um chamamento de Deus, há algo de Deus para a sua vida. Então vem agora. Vem agora. Vem enquanto é tempo. Vem enquanto a porta está aberta. Se estiver na galeria, desça. Há um grito de Deus dizendo: eu te amo, minha filha. Eu te amo, meu filho. Há um grito de Deus. Vem agora. Se estiver vindo, dê um sinal com a mão. Está vindo na galeria. Estão descendo. Venha. Oh, Campinas, nesta noite está vivendo um avivamento introspectivo. Deus está neste lugar. Vocês que estão aí no rádio, em nome de Jesus, curva aí, se entrega a Ele nesta noite. Você que está na internet, Deus está aqui. Nós já vamos orar. Oh, irmãos, minha alma se alegra nesta noite e levanta suas mãos para os céus. Oh, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos pela ação do teu Espírito nesta noite, pois é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, nós te glorificamos porque o Senhor imediatamente tem adentrado nessas vidas, e o Senhor nesta noite está trazendo elas à presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora pedimos ao Senhor que risque os seus nomes do livro da morte e escreve no livro da vida. Ó Espírito Santo, apodera-se deles, toma eles em tuas mãos, conduza eles, brinda eles, guarda, Senhor, nesta caminhada rumo ao céu. Deus abençoa a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Se você puder aplaudir ao Senhor, faça isto, porque a vitória é nossa. Glória a Deus, aleluia. Por favor, irmão, vocês que vieram à frente, conduzam essas jovens, esses moços, com o pastor Jeremias, por favor, para receber uma literatura, anotarmos os seus nomes. A igreja pode se assentar um instante.